Pedido de votação em separado. Nós vamos iniciar com a indicação número 1176. O destaque foi pedido pelo vereador França. O autor da indicação, o vereador Eliseu Rocha. É uma análise que o vereador, com todo respeito ao nosso colega vereador Eliseu Rocha, ele pede uma análise para o município sobre a distribuição de marmitas às pessoas de ruas, das pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade. E ele pede para que o município faça um projeto, mande para essa casa, faça uma análise, faça um projeto para determinar locais para que essas marmitas sejam distribuídas. Eu estou encaminhando o contrário a essa indicação. Como eu disse, é uma indicação, não é um projeto, mas estou encaminhando o contrário porque eu entendo uma questão discriminatória nessa indicação. Nós não temos que ter essa... Eu já venho há algum tempo debatendo com isso. Em algumas cidades do nosso Brasil, já existem campanhas não dê esmola. E eu fiz essa indicação há algum tempo, inclusive comecei a campanha, mas infelizmente a gente não consegue chegar a todo mundo. Não dê esmola. Dê dignidade, indique a Secretaria de Assistência Social. Eles sim precisam cuidar das pessoas, não ficar dando esmola nas esquinas, porque com isso nós levamos para quem? Para a droga, para o traficante. Esse projeto que nós apresentamos, essa ideia que nós apresentamos, essa indicação, é para que as pessoas tenham locais dignos para poder se alimentar. Se a vigilância sanitária, se o Ministério do Trabalho fiscaliza os barracões das obras, que tem que ser higienizado, tem que ter cozinha própria, tem que ter banheiros próprios, tem que ser tudo limpo e organizado. Por que o morador de rua tem que ficar comendo, sentado numa sarjeta, sentado na rua, com a marmita na mão, para depois jogar a marmita dentro do bueiro? Por que não que nós não possamos ter um galpão solidário? Quero aqui parabenizar o vereador Eliseu Rocha pela indicação. Esse tema é um tema que muito me é caro. Eu já trabalhei no serviço de abordagem social da prefeitura e conheço um pouco da falta de estrutura, né? O que falta, na verdade, é uma política pública, né, para os moradores de rua, uma política pública que seja efetiva para os moradores de rua. A gente pega lá o centro de acolhimento da prefeitura, todo deteriorado, longe do centro, que é onde os moradores de ruas costumam manguear. A falta de organização do poder público em organizar as entidades, as igrejas que têm interesse e que distribuem as marmitas para os moradores de rua, né? Então, a indicação do vereador vem num bom sentido. E eu digo mais, além de indicar o estudo de um único local, né, de um local, precisamos indicar e dar ideias para a prefeitura sobre políticas públicas, realmente, que a assistência social construa políticas públicas para o setor. Então, nesse sentido, vereador, também encaminho o voto favorável e parabéns. Eu gostaria de, na verdade, fazer algumas considerações. Eu acredito que seja louvável a postura do vereador Eliseu Rocha de se ter a construção de locais que sejam locais que tragam dignidade para a pessoa em situação de rua durante a sua alimentação. Contudo, entretanto, todavia, eu tenho uma grande dificuldade, na verdade, com a parte final do projeto, que é disciplinar a questão. Porque, no final das contas, quando a gente olha, por exemplo, o Plano Nacional, que é voltado para a pessoa em situação de rua, a gente tem que as políticas públicas que são voltadas para essas pessoas precisam se dar no local onde elas estão. Justamente porque são pessoas que têm uma dificuldade absurda de se locomover dentro da nossa cidade. A gente está falando aqui de pessoas que estão em fome, gente, que não têm dinheiro para comer, quanto mais para se deslocar, para pagar uma passagem de ônibus abusiva, igual a gente tem dentro da nossa cidade, para ir até um local específico para receber a alimentação. Então, a minha maior preocupação, na verdade, é com relação à disciplina da questão de se impedir um trabalho que é um trabalho que acontece dentro da nossa cidade, que é feito por inúmeras ONGs e que, por causa disso, tem pessoas que não morrem efetivamente de fome dentro da nossa cidade. Então, justamente por causa disso, eu acredito que seja necessário que a gente lute por políticas públicas de fato que sejam voltadas para as pessoas em situação de rua. Eu tenho visitado inúmeros equipamentos aqui dentro da cidade, inclusive os equipamentos que são da Secretaria de Assistência Social, e a gente tem uma dificuldade, principalmente quando a gente fala do financiamento. Afinal, a gente tem uma prefeitura que reduziu o orçamento da assistência social em plena pandemia, enquanto a gente tem um aumento das pessoas em situação de rua. A gente precisa de mais estrutura para essas pessoas. Quem trabalha com população de rua, e eu falo isso porque desde 1986 trabalho com pessoas de rua, conhece a necessidade, sim, a falta de uma rede integrada, voltada com serviços, programas voltados à população de rua. Mas é importante lembrar que toda a política ela é feita de pequenas ações, pequenos projetos que se articulam tendo uma visão integrada. E nós precisamos, sim, de tratar a questão da solidariedade do nosso povo, do acolhimento do povo ribeirão-pretano, com mais integralidade. O que nós percebemos, sim, tivemos uma audiência pública presidida pelo presidente Maraca. Nós temos grandes problemas, como, por exemplo, o roubo de fios e o transtorno que isso causa na cidade, às vezes um morador de rua que fez ali um pequeno furto para poder comprar a sua pedra de crack, e o transtorno, o semáforo parado, uma escola que fica sem iluminação, as aulas são suspensas, um poço do DAEP, que também tem o fornecimento de água interrompido. Então, são pequenas ações que se somam a uma assistência, a uma atenção à população de rua. Nós vivemos, sim, muitos problemas, essa falta de articulação. Tenho acompanhado a política municipal, né, de assistência, né, o acompanhamento das pessoas em situação de rua. Esse termo morador de rua, acho que para começar ele está equivocado, né? Existe um movimento nacional, existe toda uma articulação, dentro da administração pública não existe. Então, para começar por aí. Em segundo, né, a gente precisa construir essa política. Eu acredito que ela realmente é integrada. A gente precisa pensar em saúde, a gente precisa pensar nos abrigos, né? Nós temos uma situação muito precária no CETREM.
nosso mandato, fez uma série de visitas de acompanhamento e viu a estrutura do abrigo, o Centro Pop, uma rede que hoje não funciona. No final da pandemia, em meio à pandemia, a gente fechou uma das alas de atendimento no centro. Como já foi trazido aqui, a gente tem uma redução na política de assistência. Como é que a gente diminui a proteção social, diminui o orçamento, se a gente tem impactos econômicos, sociais, aumentou a vulnerabilidade social em Ribeirão Preto. Isso é, inclusive, nós já tivemos um problema na casa com uma indicação ou requerimentos que dão a entender ou que trazem a ideia da criminalização da pessoa em situação de rua. Olha, eu preciso retirar as pessoas de determinada praça. Por quê? Por que esse incômodo? Essa indicação também flerta com essa ideia da criminalização. Olha, as pessoas estão sujando a praça, porque elas estão comendo e deixando a marmita suja, a marmita solta ali. Então, a gente vai culpabilizar e criminalizar a pessoa em situação de rua? Não. O Estado é responsável pela política pública, pela ausência ou pela presença de políticas para essas pessoas. E Ribeirão vai muito mal nesse campo. Então, eu discordo de qualquer criminalização às pessoas em situação de rua. Nem começou a botar a pauta ainda. Aprovada a indicação. Passaremos agora ao outro destaque, requerido pelo vereador Emílio Cury. Destaque ao requerimento número 4.688, de autoria do coletivo Ramon Todas as Vozes. Para continuar a campanha despejo zero, ou seja, para que o Supremo Tribunal Federal proibiu o despejo durante a pandemia. O pessoal está propondo aqui de continuar essa campanha aqui em Ribeirão por mais um ano, prorrogando. A pandemia já se foi e eles estão pensando que sem reintegração de posse, a vida continua uma vida normal. Ou seja, mais uma vez, a esquerda quer destruir o princípio básico da democracia, que é o direito à propriedade privada. Por isso eu estou fazendo essa moção e eu acho que os vereadores aqui, nobres colegas, a gente tem que votar contra, porque isso é a destruição de propriedade privada, é a destruição do lar da pessoa. Você tem que pensar não só nas pessoas que não estão pagando aluguel, mas você tem que pensar na pessoa que vive do aluguel. A viúva que está lá, e ela tem a única renda dela, é esse aluguel. O marido já se foi, os filhos não contribuem, e ela vai ficar sem essa renda. Como é que vai ser para ela comprar um medicamento? E aí você destrói também o princípio básico de você construir mais moradias e construir e manter a roda girando da construção de casa e acabar com o déficit de casas no Brasil. Nós vamos apresentar uma outra realidade. Se o senhor conhece a realidade do empresariado, a gente vai apresentar a realidade das ocupações e das favelas. Vamos lá, Ribeirão Preto é uma cidade extremamente desigual, né? Uma cidade em que nós temos mais de 100 favelas, mais de 100 comunidades, e a prefeitura assume, de forma até oficial, que mais de 50 mil pessoas moram de forma precária, sem direito a teto, sem direito à moradia. Então, contra o direito à propriedade, o direito à moradia. Nós vamos defender ele aqui. E aí nós temos esse montante de pessoas que, junto com o direito à moradia, que lhes é negado, elas não têm direito a saneamento básico, direito à água, direito à higiene, vereador, lavar as mãos. Então, essa é a realidade das ocupações em favelas de Ribeirão Preto e nós precisamos conhecer. Espero que os senhores façam visitas e acompanhem as diversas comunidades que estão sempre ameaçadas de remoções forçadas, violentas, truculentas. Famílias, crianças, idosos, mulheres. A pandemia, diferentemente de como vocês trazem essa caracterização, ela está muito recente, né? E os impactos da pandemia não finalizaram. O desemprego altíssimo, nós temos uma inflação absurda no nosso país, a fome batendo na porta de todas as nossas famílias. Essa é a realidade. Mas, infelizmente, nesse primeiro dia, eu sou obrigada a discordar de você. O princípio básico da democracia não é a propriedade privada, é a participação popular. E o que a gente vê todos os dias é que 44 mil pessoas dentro da nossa cidade são privadas de um direito básico e de um direito constitucional. Na verdade, não é de um, é de vários. É do acesso aos inúmeros direitos que o nosso querido vereador Ramon, que representa aqui o coletivo Ramon Todas as Vozes, pôde dizer aqui pra gente. A gente tem 44 mil pessoas em situação de favela dentro da nossa cidade que têm sofrido com o descaso do poder público, que não tem sequer uma política habitacional para essas pessoas. Não tem, ela inexiste. A gente vê, por exemplo, programas como Nossa Casa, que a gente aprovou aqui no ano passado, que ele é voltado para pessoas que têm uma faixa salarial de até 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Como que isso é uma demanda social? Como que isso é uma demanda popular? E como que fica o atendimento a essa parcela da nossa população que tem seus direitos negados e que vive com o descaso de uma prefeitura todos os dias? Negado o requerimento. A notícia que a gente tem hoje é que a Justiça Federal, em Brasília, enviou ao Supremo Tribunal Federal essa investigação de Milton Ribeiro. Essa decisão, assinada pelo juiz Renato Borelli, contém a transcrição de conversas de Ribeiro obtidas pela interceptação telefônica. Os relatos mostram que o ex-ministro sabia do andamento da apuração, provavelmente informado por alguém que estava acompanhando as investigações. O juiz não menciona qual a autoridade com foro privilegiado no STF envolvida nesse caso. Ele pede que a investigação seja remetida à ministra Carmen Lúcia, que tinha já enviado o caso para a primeira instância, depois que Milton Ribeiro pediu demissão no MEC. Então, um delegado da polícia disse da interferência, o juiz envia para o Supremo Tribunal Federal. Os fatos estão aí.
Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Há alguma dúvida que se instaurou uma quadrilha no Ministério da Educação que atuava em duas frentes? Uma frente já perceptível, clara, que é objeto da última operação da Polícia Federal, que era essa que extorquia prefeitos, gestores municipais, que atuavam escandalosamente. Uma outra que atuava no âmbito do FNDE, com esses escândalos que nós já vimos aí serem noticiados. A circunstância de kit de robótica em cidades que nem internet tinham. As circunstâncias de distribuição de recursos para municípios que não estavam habilitados e tantos outros dessa natureza. Então esses fatos não mudam. Se esses fatos não mudam, se torna imperioso, desde fevereiro ou desde março, a instalação dessa comissão parlamentar. Acaba de sair a pesquisa Datafolha com os números da corrida à presidência da República. Pesquisa importante. Lula tem 19 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. O ex-presidente Lula do PT tem 47%, Jair Bolsonaro do PL, o presidente, com 28%, Ciro Gomes do PDT com 8%, André Janones do Avante tem 2%, Simone Tebet do MDB 1%, mesmo percentual de Pablo Marçal do PROS e Vera Lúcia do PSTU. Votariam branco, nulo ou em nenhum, 7% ainda não sabem, 4%. Não pontuaram vários outros candidatos, pré-candidatos. É importante a gente trazer esse número porque é aquilo que a gente falava há pouco. Lula tem 53% dos votos válidos no primeiro turno contra 32% de Jair Bolsonaro. O ex-presidente poderia vencer na primeira rodada, no primeiro turno, se a eleição de outubro fosse hoje. A pesquisa da Datafolha divulgada ontem, como a gente já falou, Lula venceria no primeiro turno por 53% dos votos válidos, Bolsonaro com 32% das intenções de voto. O que tem de novidade hoje em relação ao Datafolha? A gente tem aqui a questão do segundo turno, né, que saiu também ontem, eu acho que no final do dia, e no segundo turno mostra Lula com 57% das intenções de voto no segundo turno, ante 34% de Bolsonaro. Quando a gente vê o gráfico, aqui a gente vê o seguinte, olha, Lula já teve 59%, foi oscilando isso em maio. Aí na última pesquisa, ele estava com 58% e agora foi para 57% das intenções de voto. Bolsonaro tinha 33%, foi para 34%. E em branco ou nulo, 8 e 8. Ana, olhando esses números, que está 57, 34, mas quando você transforma em voto válido é 62 a 38%. A diferença do presidente Lula para o ex-presidente Lula para o presidente Jair Bolsonaro. E levando em conta as rejeições, como a Flávia falava, né, inverso, né, 55 a 35, eu queria entender como que o Lula perde essa eleição, visto que ele é um candidato conhecido,